abraço aqui para a minha amiga Patrícia Graciano, também o vereador Baíca, que completou ano, né? Felicidades aí o nosso vereador Baíca, lá em Riachuelo. Meu parabéns, muita saúde, saúde e saúde a você. E vamos conversar com o Tony Gladstone, ou Tony Gladstone, ou Caiçara também. Vamos falar sobre a época de ouro do rádio AM, do qual o nosso querido Tony Gladstone participou. E a gente vai fazer a pergunta primeira, é a seguinte, Caiçara, o Tony Gladstone, né? Quando e como você começou a sua locução na rádio no Rio Grande do Norte? Foi em Caiçara, foi na Rádio Nordeste? Boa tarde primeiramente para todos os ouvintes da Rádio Web. Comecei na Rádio Salinas de Macau. Foi minha primeira rádio. De lá, através de uma amizade com o ex-presidente do Alecrim Futebol Clube, Renato Cirilo, ele, com a influência que ele tinha, me levou para a Rádio Nordeste. Da Rádio Nordeste... Isso nós estamos falando de que ano, Caiçara, você lembra? Dos anos 80, 88. Da Rádio Nordeste, lá depois de ter trabalhado no futebol profissional, eu era repórter do ABC Futebol Clube, eu saí mais para perto de casa, recebi um convite para a Rádio Baixa Verde. No interior era melhor, porque na capital gastava mais. Eu optei pelo interior, Rádio Baixa Verde. Fui o primeiro locutor, até na fase experimental. Rádio Baixa Verde. Da Rádio Baixa Verde, lá eu tive um desentendimento com o diretor. Era Ednaldo Azevedo na época? Era. Mandei ele para aquele lugar. Na Santa Cruz, onde ele morava. Mandei ele para aquele lugar, arrumei minha mala e fui embora, por conta própria. E um certo dia, eu estou tomando banho de praia e recebi uma visita. Eu estava tomando banho de praia quando uma pessoa chegou chamando: "Ei, tem um rapaz ali querendo falar com você, Gladstone." Lá Gladstone. Aí o cara chegou e disse: "É você que é o Coronel Caiçara?" Que eu fazia o Coronel Caiçara na Rádio Baixa Verde. Ele disse: "Eu tenho um convite de Tarcísio Ribeiro para você trabalhar na Rádio Potengi de São Paulo do Potengi. Você topa uma reunião com ele?" Eu disse: "Topo." Qual é o dia? Dia 28 de novembro de 1992. 28 de novembro. Quando foi dia 30, deu tudo certo. Dia 30 de novembro de 92, eu chegava à Rádio Potengi e foi o primeiro programa a ir ao ar, do Coronel Caiçara. 5 horas da tarde, o trabalhador chegando do roçado. Era de 4 às 5 horas? 4 às 6. 4 às 6. 4 às 6. E eu fazia Coronel Caiçara naquela época, né? Então foi aí que veio essa trajetória do rádio e que eu passei por muitos momentos emocionantes. Logo quando cheguei aqui em São Paulo, Potengi. Eu me lembro um desses momentos emocionantes que você transmitiu ao lado de Silvério Alves, deputado Tarcísio Ribeiro, o sepultamento, aliás, do Frei Damião, lá no Arruda. Lembra? Eu estava lembrado dessa, eu não notei essa. Mas eu tenho muita coisa lembrada aqui sua. Nós fizemos isso aí. Lembra lá no Arruda? A missa como âncora. Isso. E eles falando diretamente lá do Recife, no sepultamento de Frei Damião. Eu fiz as minhas transmissões, às vezes eu me lembro e me sinto muito feliz. O estádio Miraboguedes foi quando as primeiras transmissões daqui da Rádio AM. Lotava aquele estádio Miraboguedes. Era bonito o futebol. As equipes eram de boa qualidade. Não eram como as de hoje. Naquela época a gente fazia com gosto mesmo, pra valer, porque o torcedor ficava só para assistir a gente. Ninguém sabia o que era a Rádio São Paulo Potengi. Todo mundo queria conhecer Tony Gladstone, Coronel Caiçara,
F. Silva, Chagas Oliveira e tantos outros, né? Mas teve muitas reportagens. Copa Potengi na quadra de esporte. Maria, aquilo ali era demais. Copa Potengi de futebol de campo e de futebol de salão. Agora, eu fiz as anotações aqui. O Encontro das Águas, o primeiro Encontro das Águas em Santa Cruz. Santa Cruz. Monsenhor Expedito em busca da doutora, que hoje é o nome dele. Monsenhor Expedito, eu transmitindo, aí ele foi lá no microfone e pediu: ninguém tome água até terminar esse seminário. E ninguém tomou água. Já me arrepiei. Me lembro também, Ravan, da chegada da doutora. Isso é um testemunho ocular da história. A multidão de pessoas, mais de 6 mil pessoas na Praça Monsenhor Expedito, para abrir, Monsenhor Expedito abrir a primeira torneira da doutora Monsenhor Expedito, a gente tendo água boa. Uma coisa que me emocionou muito, que eu só não fiz chorar, foi quando o Monsenhor Expedito faleceu. Eu transmiti o falecimento, o sepultamento dele. Tive essa honra de transmitir. Mas uma coisa que mais marcou foi quando Tarcísio Ribeiro teve uma ideia. E essa ideia era colocar uma estátua do Monsenhor Expedito. Mas o primeiro projeto que ele trouxe para Naldinho não gostou. Foi na época que Naldinho foi prefeito a primeira vez. Aí Naldinho, escavacando por aí, foi em Pernambuco, foi na Paraíba, achou um cara que construiu aquela imagem. E no dia da inauguração da imagem, a imagem com o manto preto, aquele manto preto primeiro foi uma missa, e em seguida seria a retirada do manto preto, ou era cinza, para as pessoas vislumbrarem a imagem de Monsenhor Expedito. Quando, na contagem regressiva, se retirou o manto da imagem de Monsenhor Expedito, o povo chorava, Josué. Me arrepiei agora. O povo chorava. Eu entrevistava as pessoas e era só choro, porque era idêntica, como é idêntica até hoje. Então eu tive o prazer de fazer essas transmissões através do rádio. Eu fui através do CMDCA, Conselho Municipal de Brasília, de Direito da Criança e do Adolescente. Eu fui a Brasília e lá eu transmitia. Eu fiz entrevistas exclusivas com o ministro lá. Ministros. Lembro. Se lembra? Ministro da Cultura, Gilberto Gil. Gilberto Gil, fiz com um menino aqui de Pernambuco, esqueci o nome do senador, era ministro da Saúde, eu fazia quase toda hora entrevista com ele. Sérgio Guerra. Não. Não era Sérgio Guerra, não? Não. Humberto Costa. Era governo Lula ainda. Toda hora eu estava no pé de Humberto Costa e ele não se negava a dar entrevista para mim. Tanto na abertura da Conferência Nacional de Saúde e no encerramento, eu peguei a palavra de Lula. Já não foi com exclusividade, já tinha outras emissoras, mas o meu gravador estava lá. E o que eu fazia? Eu pegava no outro dia, comprava aqueles cartões, antigamente esse cartão Coné, cartão telefônico. Daqui várias prefeituras me ajudaram, eu levei dinheiro para comprar cartões, para telefonar para cá com o gravador, botava o gravador no telefone e jogava as entrevistas direto pro programa da manhã, que era Primo na época. E isso causou uma repercussão lá entre o pessoal participando da conferência. Disseram que tem um rapaz do Rio Grande do Norte aí fazendo umas peripécias danadas. Ele grava as entrevistas e manda por telefone pro Rio Grande do Norte. Aí eu tô lá deitado, à beira da piscina, descansando, chegou uma rede de televisão, a Fiocruz, né?
É a Fiocruz. Quem é o rapaz do Rio Grande do Norte que tá fazendo reportagem aqui? Sou eu. Isso dá pro senhor dar entrevista pra mim? Eu digo, olha aí. Fiquei importante. Aí foi pra todo o Brasil. Ela passou, a Fiocruz, depois repassou essa entrevista na rede NBR. Que pertence ao governo federal. Agora, tem um detalhe interessante, você fez transmissões no antigo Castelão, depois Machadão. Fiz. E você ficou famoso, passou no Globo Esporte, passou uma entrevista que você chegou em Edmundo e ele chamou Paraíba. O nordestino de Paraíba. Como foi aquela... Você foi o primeiro a chegar e fez uma pergunta. Não, acontece o seguinte, Edmundo já está odiado por todos os repórteres. E todo mundo tinha medo de ir. De fazer a pergunta. De partir para cima de Edmundo, entrevistar Edmundo. Aí eu digo, é a minha vez. Aí eu saí correndo. Botei o microfone, Edmundo, a rádio aqui do Rio Grande do Norte e tal. Fale com a gente, ele nada. Mas rapaz, vamos falar com a gente aqui na marca da exclusividade do Rio Grande do Norte e tal. Aí ele disse, foi o que ele falou. Vocês são todos uns Paraíba. Só que a Globo focou em cima. Quando ele disse, vocês são todos Paraíba com a gente do Rio Grande do Norte, aí a Globo focou em cima. Ele estava falando exclusivo para você. Falou só para mim. Mas a Globo chegou. Chegou na hora H. Chegou na hora H. Foi quando, no outro dia, no Tribuna do Norte, Diário de Natal, tinha minha foto ao lado de Edmundo. Eu me lembro disso. Passou na Globo também, na retrospectiva de Ano Novo. E no jogo subsequente a gente chegava, o pessoal, cadê o cara de São Paulo Potengi? Nesse mesmo dia, ali a Globo, quando o pessoal chegava na cabine, todo mundo queria ver os artistas da Globo, né? Os repórteres, narradores, né? Na época era Oliveira Andrade e Arnaldo César Coelho. Aí eu, boa noite, dá licença, por favor. Aí o pessoal só olhando para eles para conhecer, eu entrei na cara de pau, na marca da exclusividade, e Oliveira Andrade dá para você dar uma entrevista, mas as nossas com ele para me levar lá para a Rádio Potengi, comentando sobre o que Edmundo disse nos microfones que eu gravei. A única rádio do Rio Grande do Norte que gravou foi a minha e a Globo. Edmundo chamando de Paraíba, e eles comentavam na maior naturalidade do mundo. Isso pra mim, eu fiquei famoso. Ô, Tony, quando os carnavais de clube aqui em São Paulo Potengi, você fez uma lista aí, só saindo um pouquinho dessa sua lista, eu me lembro que você, até hoje tem essa filmagem aí no YouTube, você entrevistando o símbolo do carnaval. Fernando Julião. Era bom, né, naquele tempo? Aquele tempo com a mala de um lado, olha o tamanho da bateria. No Centro Olímpico Recreativo, todo carnaval eu transmitia, era sagrado. E era a noite todinha, né? Darcy Ribeiro exigia, a gente ficava a noite todinha pensando em ele chegar e flagrar que a gente não estava transmitindo. A gente transmitia a noite quase toda o carnaval naquela época. E como eu transmitia aqui no primeiro carnaval do Pavilhão do Povo, quando Naldinho teve essa ideia de retirar o carnaval do clube, colocar o carnaval de rua, eu também transmitia todos eles. Até a época que eu saí da rádio, eu transmitia todos os carnavais. Ô Gaissara, não tem como falar, Tony, não tem como falar de você e não falar da Rádio Potengi, falar da Rádio Potengi e falar de você. Através da Rádio Potengi deu oportunidade a muita gente, inclusive eu, mas voltando um pouco para você, eu me lembro também nas cheias da barragem de Campo Grande, que você era o único repórter. Eu ia. Você tinha esse cuidado, ia lá para a ponta do Sangrador e conversava com os populares e etc. Era muito bacana, né, Tom? Se lembra? Era bacana demais. Logo cedo, 6 horas da manhã. Eu me lembro que logo cedo da manhã, a água passando ali na passagem molhada, levando poste, ponte, todo mundo. Levando poste, ponte, levando vaca, levando porco, levando tudo, até dava pena, né? Era impressionante naquela época. A notícia era em tempo real, Josué. Se acontecesse um acidente, né, qualquer estrada da redondeza aqui da região Potengi, eu estava lá. Se acontecesse um assalto, eu estava lá.
Eu estava lá transmitindo. Eu transmiti aquela operação desastrosa que mataram o prefeito, eu esqueci. Eu me lembro, só não estou lembrado qual foi a cidade. Não estou lembrado qual foi a cidade. Em Santa Maria. Em Santa Maria. Foram julgados até recentemente esses policiais. Mas as oito. Prefeito de Touros, né, Manil? Não, de Grossos. Prefeito de Grossos. E flagrada pelas câmeras do posto. As oitivas, os depoimentos deles, os primeiros depoimentos foram aqui, na promotoria daqui. E veio 2 ônibus de Grossos. E eu levei a primeira dama, a viúva, lá pra rádio. Ela ser entrevistada lá, em protesto contra a operação desastrosa. Tarcísio Ribeiro veio de Natal, ficou como âncora, e eu lá, entrevistando o povo, e o policial só faltava, e eu pego uma revólver e matar esse repórter. E eu insistindo, mas não conseguia nada, mas o povo de Grossos estava lá, naquela revolta, eles não conseguiram nada, fizeram um disfarce lá, tiraram os policiais de uma forma, disfarçaram, que eles passaram num carro que não deu nem para saber qual foi. Só sei que foi marcante isso daí, sabe, Josué? Com relação, por exemplo, final de ano, todas as missas de final de ano, como é transmitida, mas eu transmitia de maneira diferente. Eu ia lá, no começo como no final, conversando com o velhinho, conversando com a velhinha, na mensagem de Natal, no Ano Novo também. Eu me sentia feliz de transmitir ao vivo mesmo, de uma maneira diferente, entrevistando as pessoas, dando a sua mensagem de Natal, sua mensagem de Ano Novo. Isso me marcou muito, sabe, Josué? Com certeza. A oportunidade também das pessoas declarar o seu Feliz Natal, Ano Novo aos queridos, né? De uma forma distante, mas a próxima com a comunicação. Uma coisa que marcou muito foi a falta d'água. Faltou 15 dias d'água em São Paulo do Potengi. Aí e achou bom fazer Brasil nessa época. Tarcísio disse, bota a bandeira das águas na Rádio Potengi. Tarcísio tinha essa bondade, a rádio era do povo. É bem diferente de hoje. Aí eu pegava o povo, colocava dentro do estúdio da rádio, fazia entrevistas com o povo, ia lá pra KR, colocava o link no meu carro, e de lá a gente fazia um movimento danado. E chegou pessoas o pessoal da KR, criaram rixa comigo, um desentendimento, um clima de animosidade, mas que Tarcísio fez o encontro em Rui Barbosa, na casa esqueci o nome da prefeita. Maria Targino? Dona Maria Targino. Lá ele trouxe presidente da CAERN, chefe de não sei de quê, distrito metropolitano, chefe, todos os diretores da CAERN. E aí, por incrível que pareça, eu fiz uma pergunta pro diretor da CAERN. Tem água? Ele disse, o manancial está cheio. Eu digo, por que está faltando água? Né? Então, graças a Deus, eu passei por esses intempéries, mas bons. Momentos bons que até hoje o rádio AM aqui não está fazendo isso. Não tem reportagem, não tem notícia em tempo real. Eu bati de frente com a polícia, com o promotor. Eu levava o promotor para a Rádio Potengi. Eu levava o delegado. Sargento Gilmar. O cara deu uns tiros na rua aí, um policial que até hoje quando ele me veio dá vontade de matar. Deu uns tiros na rua, no outro dia eu gritei, policial dá tiro nas ruas de São Paulo do Potengi. Era o Vandinho Amaral da época. Aí o delegado ligou, como é que é o negócio aí? Eu digo, tenho testemunha. Foi aqui perto dos modas, então? Lá perto de Alex. Foi de Alex, houve também na época perto dos modas. E esse camarada, ele foi transferido para Macaíba. Ele saiu daqui,
Por causa de mim, devido às minhas reportagens. Eu dizia para a polícia, tem uma boca de fumo em tal lugar, se vocês não vão lá porque não querem. E tem 2 policiais que visitam lá. Eu fazia isso. Se eu fizesse hoje, eu acho que eles me matavam. Tinha essa coragem. Agora, Tony, falando de Rádio AM, você contou aí vários episódios seu participando aqui da história de São Paulo do Potengi. Como é que você vê, por exemplo, hoje em Natal, você liga a rádio, antiga Rádio Cabugi, agora a Rádio Globo, o cidadão está no helicóptero lá na Via Anchieta, em São Paulo, dizendo quantos km está o trânsito em São Paulo e quais são as vias de alternativa para o trabalhador paulistano chegar em casa. Isso o cidadão em Natal, isso o cidadão no interior. Você chega, você escuta a Rádio Globo AM, você vê uma programação enlatada, né, como falam aí. A única rádio, a Rádio AM, que ainda transmite uma programação local, mas voltada para o público evangélico, é a Rádio Nordeste. Né? Eu trabalhei lá, né? Exatamente. A outra rádio era a Rádio Poti, que depois virou clube, depois venderam, o Diário dos Associados venderam, né, o grupo, o jornal faliu, né? E hoje é enlatado também a programação. O que é que você, Ana, como você vê, você quando... eu sou ouvinte de pé de rádio desde que meu pai trabalhava na padaria, e fui educado escutando rádio. Por exemplo, Patrulha da Cidade, que era um rádio teatro, se lembra? Que eles pegavam o dia a dia das pessoas, né? E faziam teatro, né? E era muito engraçado, de 11 horas, né? E você, acho que você lembra de alguns atores... Biratã Camilo, né? O Biratã Camilo. Acabou a Rádio Tropical, que tinha uma programação política que ficou mais conhecida quando no governo, na eleição de 86, e quando saíram os resultados das eleições, eu me lembro, eles falsificavam a votação dizendo os resultados diferentes, né? E caiu no discreto a Rádio Tropical, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Ficou marcada na época, né? Então toda essa história, o que aconteceu com o Rádio AM? Os talentos acabaram, Tony? Ou foi a questão financeira? Ou as FM tomaram de conta? Eu acho da parte publicitária? O rádio, as rádios FM deram houve um abatimento. Esse abatimento caiu muita audiência do rádio aí, pelo menos no Rio Grande do Norte. E eu acho que é em todo o país. Verdade. O rádio AM antigamente ele era feito com mais seriedade. Por exemplo, Biratã Camilo tinha um ditado que ele dizia assim: não quero que os fatos sejam divulgados, não deixe que eles aconteçam. E na terra não tinha medo de ninguém. Na terra não tinha medo de ninguém. Só se viesse do além. Só se viesse do além. Lá, Biratã Camilo, eu escutando ele uma vez no rádio, e isso é verdade, ele dizia: no rádio, o rádio é muito bom fazer rádio, é muito bom ser locutor. Agora, o rádio brasileiro, o rádio norte-rio-grandense, tem muitos amigos, mas tem muitos locutores crápulas, mafiosos. Isso é verdade. Por isso que eu deixei o rádio, devido a tudo isso. O rádio que me dava alegria, eu gostava. Eu me dedicava 24 horas. Cheguei a ser diretor por 4 anos ainda. Eu me lembrei agora, fazia campanhas. Acaba chegava lá com a família morrendo de fome. Eu fazia campanha, lotava o meu carro e ia deixar na casa do cara. Eu arranjei muitas cadeiras de rodas, Josfran, colchão d'água. Eu me lembro, é verdade. O pessoal chegava na rádio, eu fazia campanha. Tony, porque eu tinha liberdade para fazer. Tarcísio Ribeiro me dava liberdade. Você acha que o rádio hoje ele tem que ser um rádio popular, um rádio voltado para o cidadão? Por exemplo, aqui fazer rádio no interior é complicado.
Porque você fazer um rádio popular, você pode afugentar investidores, porque vai bater em alguém que está ligado ao setor político ou setor comercial. Mas o rádio do interior, por exemplo, você falou aí da programação da Rádio Potengi, que ela era toda voltada para o povo, né? Antigamente era. E hoje, como você vê, por exemplo, nos dias de hoje, por exemplo, uma rádio web que tem acesso à geração internet, você como grande profissional da comunicação, você olhando para aquela câmera de Joelson, qual é a sugestão que você daria para quem faz, por exemplo, Lucas, que está começando agora, e outros que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, qual, digamos, o segredo de fazer uma rádio na internet para aproximar cada vez mais o ouvinte, para um público seleto, né? A simplicidade, a humildade, que é a energia máxima propulsora da evolução. Acima de tudo, humildade. E com isso vai atrair os ouvintes. Uma programação voltada para o povo. Uma programação que leve entretenimento, que leve a notícia, que acorde o homem do campo, que tenha um programa de esporte voltado para o futebol amador. Isso a gente fazia. Um programa da tarde voltado para o agricultor. Um programa político. Programa da noite para o romantismo. Então eu acho que aí a grade está completa. Acima de tudo, o diretor tem que saber fazer uma grade, chama-se grade, né? Uma grade de programação voltada para o público, voltada para o ouvinte. Não um negócio raquítico, negócio ultrapassado. Acabou esse tempo, Antônio. Verdade. Acabou esse tempo do ultrapassado. Na minha época não tinha nada ultrapassado. Eu fazia tudo voltado para o ouvinte, com humildade e simplicidade e coragem, acima de